Gostaria de saber se é possível identificar quando somos nós os próprios espíritos obsessores. De quem? De nós próprios ou dos É, outros? aqui, ó. Se é possível identificar quando somos nós os próprios espíritos obsessores. Eu acho que você pode falar até nas duas coisas. A Vamos gente. trabalhar para os dois lados, né? Uhum, Via de regra, a gente tem uma tendência de jogar a culpa para os espíritos, dizer assim: olha, eu até nem queria fazer isso, mas os espíritos vieram e me fizeram fazer. Coitadinho de mim, que fui uma vítima na mão deles. Negatoff. Nós temos fortes compromissos e responsabilidades quando ocorre alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o espírito ele vem e estimula determinadas coisas em nós, mas nenhum espírito é capaz de nos insuflar a fazer alguma coisa que não exista em nós, pelo menos as bases dessa imperfeição. Se, por exemplo, uma pessoa não tem tendência a ser uma pessoa agressiva, violenta, a querer bater nos outros, se ela não tem essa natureza, os espíritos podem até tentar perturbá-la para que ela faça isso. Não vai conseguir, porque não tem a base da imperfeição moral para que isso aconteça. É preciso ter a base da imperfeição para que os espíritos consigam estimular. Então, no fundo, a imperfeição é sempre nossa. E aí dá para a gente até, numa imagem, dizer até uma coisa no sentido figurado, né? O obsessor, ele não planta ideia na nossa cabeça. O obsessor, ele rega a ideia, porque a ideia já existe. Ele só vai, bota adubo, bota fertilizante, rega, ele trata a semente para que ela brote, mas a semente é nossa. Então, no fundo, nós somos os grandes perturbadores de nós próprios. Os outros em nosso redor podem até ter interesse de nos perturbar, mas quem efetivamente lavra a sentença, a mão que executa não é a dele, a boca que executa é a minha, a mente que pensa é a minha. Então, eu sou, sim, a última instância de responsabilidade desse processo. Então, a gente às vezes fica transferindo as responsabilidades para o obsessor, quando nós, muitas vezes, somos o grande motor de tudo isso que acontece. Evidentemente, tem os casos extremos de subjugação, em processo que a pessoa já está dominada pelas entidades perturbadas, em que ela já tem muito pouca capacidade de reagir a tudo isso. São os fenômenos da chamada subjugação, ou de um fenômeno que é tratado por Kardec apenas no livro A Gênese, que ele fala sobre a possessão. É um termo que a gente nem utiliza muito na linguagem espírita, mas fiquemos com a subjugação, que é o predomínio do espírito sobre a vontade do indivíduo, seja na mente, ou seja na questão até física, em que realmente aí o comprometimento já está muito grave. Mas quando nós não estamos em processos de subjugação, porque eles são até bastante raros, mas a obsessão simples, o processo de assédio, de meio obsessão ou de fascinação, decorrem do fato de nós darmos aso para a perturbação dos espíritos. Mas nós, ninguém mais, nós somos o grande responsável por tudo isso, dando a conta de dizer que nós somos, na verdade, os grandes autores das obsessões das quais somos vítimas ou que produzimos nos outros indivíduos.